A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Angola até hoje vive dependente, manietado, amordaçado, dependente dos convertíveis gerado pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. O turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo. E as receitas foram 8,9 trilhões de dólares no mundo, o que correspondeu a 10,3. Eu estou a referenciar o ano de 2019, antes Covid. Isso quer dizer que o turismo, em cada 10 empregos, temos um empregado do turismo. E o turismo, neste momento, e sempre foi o terceiro maior empregador, depois da agricultura, do comércio, que em cada 10 pessoas sobre o globo, naturalmente que o turismo parece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo, nós só nos preocupamos com o petróleo para frente e para trás, quando nós temos um setor que em pouco tempo, menos de 2, 3 anos, pode ajudar Angola a atingir os níveis de desenvolvimento, ou pelo menos ter receitas bastante. Se adicionarmos ao petróleo, naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia. E não tenho dúvidas que, bem organizado, o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora da AmCham Angola. Hoje é a edição do dia 10 de abril de 2024, a segunda edição do mês, e trazemos-lhe mais uma edição do nosso programa. Tal como prometido na edição anterior, o tema do momento continua a ser o turismo e como é que Angola pode transformar este setor num dos principais setores da economia. Na semana passada, o engenheiro Godinho falou das cifras volumosas, valores que representam, em alguns casos, mais de metade do produto interno bruto do país e, em alguns casos, muito mais do produto interno bruto do país, 4, 5, 6 vezes mais que outros países arrecadam com o turismo. Então é possível o emprego que pode gerar e o facto de as pessoas não precisarem ter um nível de escolaridade tão elevado para efetivamente serem massivamente absorvidas como força de trabalho por este setor. Vamos, conforme prometido,
hoje ouvir a opinião dos engenheiros Pedro Godinho e Armindo Costa sobre como o país pode, de facto, atrair mais turistas para o país e fazer deste setor um dos principais da economia do país. Engenheiro Pedro Godinho, votos de muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, colega de painel, o meu amigo Armindo Costa. Bom dia, Rádio 20 LAC. E um bom dia muito especial para os membros da AmCham Angola. Bom dia, engenheiro Armindo Costa. Bem-vindo ao programa A Hora da AmCham Angola. Hoje, para falarmos do turismo e como atrair turistas para a República de Angola. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes do programa AmCham Angola. Muito bem. Hoje vamos abrir com uma notícia de última hora. Vou começar por dizer que é com agrado que a Câmara de Comércio Americana em Angola tomou conhecimento da publicação do Despacho Presidencial número 77/24, que autoriza o Ministro da Energia e Águas com a faculdade de subdelegar e assinar o protocolo de cooperação para a promoção de políticas de transição energética com a Câmara de Comércio Americana em Angola. Este é um passo muito importante que vai fazer de Angola um Energy Hub da África Austral e isto vai trazer grandes benefícios para o país e para a economia de uma maneira geral. Para a AmCham é mais uma conquista porque tem estado a advogar que Angola pode e deve se tornar num hub de energia a nível da região e isso aconteceu agora com este decreto publicado pelo Presidente da República, que autoriza a assinatura do protocolo de cooperação com a promoção de políticas de transição energética com a Câmara de Comércio Americana em Angola. Foi fruto de muito estudo, de muito trabalho da Câmara Americana em Angola e bem haja este trabalho. Também aproveitar para anunciar que o Presidente da República, de acordo com as organizações ligadas ao evento, o Presidente João Lourenço vai participar nos Estados Unidos da US Africa Business Summit 2024, que vai decorrer em Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América, de 6 a 9 de maio. Está confirmada, segundo o dito, a presença do chefe de Estado angolano, João Lourenço, nos Estados Unidos para um evento que está ligado a Luanda and Houston, Sister Cities. Vamos acompanhar todas essas novidades e trazer todas as notícias referentes a estes dois acontecimentos. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AmCham Angola. Engenheiro Pedro Godinho, já se debruçou um pouco sobre o tema do turismo e, claro, tem vindo a falar sobre este tema regularmente aqui no nosso programa, mas o desafio que me fez voltar a convidá-lo para falar sobre esse tema é naturalmente para olhar para outra vertente, que é a vertente de, afinal, já explicou aqui os números, ficou tudo muito claro, mas há outras perspectivas que se levantam sobre este setor do turismo. Engenheiro Pedro Godinho, certamente estará lembrado que Angola fez uma campanha massiva na Euronews, pagou somas avultadas e também houve o National Geographic a apresentar as belezas, as raridades do Okavango Zambeze. Mas parece que nem com tanta publicidade e nem com tanto marketing se conseguiu atrair turistas em quantidades necessárias. Tivemos também já alguns cruzeiros que cruzaram o nosso país e os turistas desceram e vieram visitar o nosso país. Também, pela mão do Grupo Veleiro, chegou a maior rede hoteleira do mundo, Hilton. Vamos começar pelo fim. Acha que a entrada do Hilton em Angola pode ser um fator de atração de mais investidores e de atração de mais turistas? E já agora, voltando às primeiras duas questões, a publicidade que foi feita é insuficiente, não é? O que é que se pode fazer mais para a atração de cada vez mais turistas para o país? Obrigado por, uma vez mais, dar-me uma oportunidade de abordar esse tema. Esse tema, para mim, é apaixonante porque acaba apresentando uma esperança no futuro de Angola e dos seus cidadãos. Mas falando de um setor tão importante e vital para a economia de qualquer país e que tenha potencialidades e que tenha uma beleza exuberante como Angola tem, é importante não deixar para trás a necessidade de evocar a forma sustentável que o turismo deve ser desenvolvido. E falar só mobilizar recursos financeiros para lançar campanhas de marketing não é bastante e não é o caminho a seguir.
O desenvolvimento sustentável do turismo passa necessariamente pela identificação de uma estratégia estruturante e sustentável para dar a conhecer ao mundo da existência das potencialidades do país e também, quando começarem a fluir turistas para o país, encontrar aquilo que qualquer procura quando toma a decisão de deslocar-se a outras paragens do planeta. Uma das questões que nós não nos cansamos de dizer é que tem que se criar um gabinete de emergência liderado pelo chefe de Estado no sentido de identificar e com dinamismo e celeridade poderem encontrar as soluções de que tanto o país necessita para que possa atingir o apogeu e que possa atingir aquilo que qualquer nação que decide enverdar por essa via e decide sustentar e diversificar a sua economia, fazendo recurso ao turismo. Primeiro passo, convidar a melhor ou maior empresa do turismo do mundo para fazer o assessment. O que é com isso dizer? Assessment, diagnóstico do estado do turismo em Angola. Identificar os pontos fracos e fortes que Angola tem quando se decide falar de turismo. Por que eu digo que tem que ser a melhor e maior empresa? Porque sendo a maior e a melhor empresa do mundo, eles têm exatamente o domínio dos fatores que possam ajudar a acelerar o desenvolvimento do turismo no país. Nós sabemos que o país tem beleza sem igual. Há coisas que só ocorrem nessa parte do planeta Angola que não ocorrem em lado nenhum. Tal como a palanca negra gigante em Malange, a Welwitschia mirabilis, que só ocorre no deserto de Moçambique. Portanto, com todos esses encantos que o país pode oferecer ao turismo, nós precisamos de saber quais os pontos fracos e fortes para o desenvolvimento do turismo. E, naturalmente, o relatório do assessment que daí resultar vai permitir que o país consiga saber onde atacar, como atacar e de que forma e de que modo Angola poderá atingir, então, o desenvolvimento sustentável do turismo. E mesmo como leigos na área, que é o nosso caso, nós conseguimos facilmente identificar as vias de acesso. Há dias tivemos a acompanhar uma delegação que deslocou-se para o Conde Cubango e os turistas e as pessoas que se deslocaram para fazer o turismo disseram que as vias de acesso eram um calvário. Portanto, se nós as vias de acesso de um ponto do país para o outro não conseguimos deslocar, portanto temos aí já um handicap. Telecomunicações. Por exemplo, os turistas hoje, em qualquer parte do mundo, mesmo no avião, procuram estar conectados com o mundo, porque há momentos que precisamos estar conectados para podermos responder algumas solicitações que as nossas vidas em particular assim exigem. Então não querem estar numa zona remota, sem comunicação. Portanto, aí é um outro problema. Existências de posto de primeiro socorro. Todo turista, quando decide deslocar-se exatamente para determinadas regiões do mundo, a primeira pergunta é, olha, caso aconteça alguma coisa, do ponto de vista clínico, como é que eu consigo obter os primeiros socorros? Então, vai ser necessário identificar os polos de desenvolvimento turístico e quando tivermos identificados esses polos de desenvolvimento turístico, podermos contar com a necessidade de termos aí um posto de primeiro socorro, uma clínica ou um hospital que consiga dar o primeiro suporte ao turista em caso de acidente, em caso de problemas graves de saúde, para depois evacuar. É preciso haver uma estrutura dessas para poder acolher. Outra questão, falando em ligação, é importante que se encontre um enquadramento que permita que alguém que venha de Joanesburgo, um exemplo, e queira ir para o Conde Cubango, não tem que necessariamente voar para Luanda para depois de tentar apanhar um outro voo para ir ao Conde Cubango. É preciso criar infraestruturas aeroportuárias. E quando falamos dessas estruturas aeroportuárias, elas não precisam ser sofisticadas. Lembro-me quando o príncipe Harry veio para Angola tentar entender as atividades desenvolvidas pela sua falecida mãe, a Diana. Ele aterrou no Mochico, em várias localidades onde a mãe passou, em pista de terra batida. Portanto, era um príncipe habituado ao primeiro mundo, mas tendo necessidade de ir às zonas remotas e recônditas para a pista de terra batida. E também é necessário que se crie facilidades. A África do Sul é uma potência
em termos turísticos. De recordar que em 2019, antes do Covid, como foram capazes de gerar 10 bilhões de dólares a nível do turismo. Portanto, tem uma tradição. Aqueles que vêm do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos, podem aterrar em Joanesburgo, e de Joanesburgo ir direto para o Namíbia, ir direto para o Conde Cubango, ir direto para Malange, sem necessidade de passar por Luanda. Isso é um handicap. Para isso, eu estou a tentar enumerar alguns pontos fracos que o país apresenta e que não ajuda a atrair o turismo. E então, por exemplo, há um outro caso. Cabinda tem potencial e vemos que há muito investimento a ser feito em Cabinda, mas há uma descontinuidade que só permite as pessoas saírem de Luanda para Cabinda via aérea ou via marítima. Portanto, o acesso, mesmo o caso de investidores, porque lá está-se a desenvolver o projeto da refinaria, de investimentos a nível do oil and gas, lá pensa-se, ou já está aprovado, está planificado a construção de um aeroporto internacional, e as pessoas, quando querem ir para a Cabinda, são forçadas a vir em Luanda, e quando estão em Luanda, muitas vezes têm que esperar uma semana e arranjar bilhetes no esquema para poder entrar num avião. Isso aí não facilita o turismo. Naturalmente, um turista que veio queira visitar a Cabinda, se calhar vai ser mais fácil ir para o Ponta Negra e entrar por estrada. Então, esse é um outro aspecto. E tem um aspecto de acesso ao país, que felizmente foi dado o primeiro passo na isenção de visto de cidadãos de 96 a 98 países. Isso foi um dado positivo. Então, por tudo isso, mesmo leigos na matéria, identificamos esses pontos fracos. A resolução desses pontos fracos não será célere se não houver o envolvimento direto do Presidente. Por essa razão, eu sustento a necessidade de criação de um gabinete de emergência. Vermos mesmo isso, o turismo, como um setor que viria aliviar imediatamente o sofrimento dos cidadãos, porque quando os turistas vêm de fora, não trazem kwanzas, trazem dólares. O petróleo é só tão importante para a economia, porque é uma fonte geradora de dólares, divisas, hard currency. O mesmo também o turismo, porque quando vierem turistas de fora, não vão trazer quantos, vão trazer exatamente convertíveis. E é a avidez na economia que o nosso país vive em relação aos convertíveis que nos leva a passar por esse sofrimento. E então, sendo um setor importante, tem que haver um engajamento profundo do chefe de Estado. E isso passará também necessariamente pela mobilização dos operadores do setor. Gostava de perceber melhor, quando diz mobilização dos operadores do setor, o que é que quer dizer concretamente? Bem, sentar com os operadores do setor, porque ninguém me conhece melhor a realidade do turismo quanto eles, e tentarem identificar as melhores vias para solucionar os problemas. E, portanto, se definirmos polos turísticos no país, com esses operadores, a primeira coisa que muitos deles vão reclamar a via de acesso. E para que essa estrada, essa via de acesso, seja reparada em tempo recorde, terá que ser o Presidente da República a dizer, olha, Ministro da Construção, temos necessidade de ter essa estrada construída em X tempo, de certeza, porém, que o Ministro vai trazer a solução. Engenheiro Armindo Costa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Recentemente, o Presidente da República levantou o tema do turismo e levantou questões pertinentes sobre por que razão Angola não está a atrair turistas e, claro, deu orientações expressas ao Ministro do Turismo, pasta que foi separada da Cultura. O Ministro Márcio Daniel recebeu orientações do Presidente da República muito específicas para garantir a atração de turistas para o nosso país. Engenheiro Armindo Costa, temos visto o pessoal da Hilton que assinou recentemente o acordo com o grupo veleiro do engenheiro Pedro Godinho para entrar para o mercado angolano. Ter uma marca forte como a Hilton a entrar para o mercado angolano não vai atrair mais turistas? Sim ou não? E agora também o facto do setor do petróleo e gás, né, que vêm cá muitos estrangeiros que fazem, digamos assim, períodos em que ficam nas sondas e há períodos que ficam por cá. O que é que está a faltar para que o quadro da indústria petrolífera que trabalha cá também se aventure a conhecer o país e a ser turista? E que impacto acredita que vai ter a entrada de uma das maiores, ou se não a maior rede hoteleira do mundo, Hilton, em Angola? Acha que vai atrair mais turistas e mais investidores? Bem, Joel, a entrada da cadeia Hilton em Angola é um salto positivo no sentido de que termos hotéis de alta qualidade
em Angola é sempre bem-vindo, porque, como sabe, nós já temos alguns hotéis de qualidade, contudo, é mais um que entra e que irá permitir com que muitos turistas se possam alojar nessa cadeia de hotel. Contudo, não é tudo. É sempre necessário termos o condimento todo para que tenhamos turismo, portanto, salutar. Em relação aos trabalhadores das empresas petrolíferas, principalmente os estrangeiros que vêm e vão para as plataformas, regressam, muitos deles nem conhecem o nosso país, porque eles chegam no aeroporto e vão diretamente para as plataformas e vice-versa. Eu acho que as grandes operadoras e empresas de serviços em Angola também têm um papel fundamental na propagação portanto, do turismo em Angola. E é simples, é apenas tentarmos, junto dessas empresas, informar as vantagens que eles têm em fazer algumas das suas reuniões no interior do país, em locais turísticos, etc, etc. Mas aí vem a questão, é necessário que nesses pontos turísticos haja condições. Os hotéis nessas áreas têm que ter salas de reunião, porque as empresas, quando vão fazer o Away Day, não vão só para passear, geralmente vão e reúnem-se para discutir os assuntos das empresas, no sentido de que têm que fazer para melhorar, às vezes para dar alguma informação importante ou comemorar algum sucesso. Enfim, esses lugares turísticos têm que ter essas infraestruturas, têm que ter campos de golfe, têm que ter infraestruturas de desporto, têm que ter todo esse condimento no sentido de se atrair essas empresas a visitarem com os seus trabalhadores em caravanas. Os aeroportos têm que funcionar, e aí a questão da imigração, não tem que se pedir passaportes em viagens internas. Temos que tirar todos esses obstáculos e assim, de certeza absoluta, Joel, teremos os problemas resolvidos, não só para os turistas, porque no fundo estamos a resolver os nossos problemas também, porque todos nós, quer o estrangeiro que vem nos visitar, quer nós que já vivemos aqui, queremos essas infraestruturas e beneficiarmos delas também para nós, nacionais, podermos usufruir. Não vamos agora criar só condições para o estrangeiro, mas não, criar condições para todos, e todos nós podermos, portanto, beneficiar e termos o prazer de visitar a nossa linda Angola. Muito bem, engenheiro Armindo Costa, muito bem. Aqui algumas questões têm que ser resolvidas, mas vamos também olhar para a questão da internet, né? Aliás, o turista, quando cá está, quer falar com a família, quer ver outras questões. O que dizer sobre a questão da internet, em algumas províncias, ainda ser e não um sinal em 3G ou 4G, pelo menos. Que entraves aqui isso queria. E depois, engenheiro, fez um texto muito extenso e que mostrava vários fatores. Que outros fatores considera fundamentais ser resolvidos para atrair mais turistas para Angola? E para si, para além das questões que já mencionou, o que mais está a travar a atração de turistas para o país e o que mais pode ser feito para atrair cada vez mais turistas para Angola? Obrigado mais uma vez, Joel. De facto, a questão que coloca em relação à comunicação, um dos aspectos também que temos que melhorar. Nós temos boa comunicação de internet nas cidades, contudo, entre as capitais de província temos sinal de internet bastante fraca. E acho que um investimento nas antenas das principais companhias de comunicação é necessário. Também colocarmos antenas principalmente nas estações de comboio. É necessário resolvermos a questão dos caminhos de ferro. Têm que melhorar o seu serviço, pois os turistas, muitos deles, irão usar os meios de transportes locais e o comboio é um deles.
e há necessidade de termos os horários dos comboios estabelecidos e esses devem ser cumpridos. Temos que saber a que horas é que sai o comboio para Luanda, de Luanda para Malange, de Malange para Luanda, a que horas é que para na estação X e Y. Todas essas questões têm que ser também resolvidas. Portanto, são outros aspectos que devemos melhorar, porque o turista geralmente gosta de andar nos transportes existentes no interior de cada país. E o comboio, os autocarros têm que ter horários. Temos que melhorar, de facto, as nossas estradas. Um trabalho está a ser feito para a melhoria das estradas, mas tem que ser uma realidade. Só após nós termos a nossa casa arrumada e começarmos a fazer a propaganda das condições em que os turistas poderão encontrar através da nossa televisão, dos jornais, das revistas, etc., iremos conseguir atrair mais turistas. Um trabalho que temos que fazer de arrumar a casa, não quero dizer que a nossa casa esteja completamente desarrumada, não me interpretem no sentido negativo. Temos que ver a questão do ponto de vista real, porque situações como as que eu tenho, portanto, enumerado, são situações reais, simples de resolver, é uma questão de boa vontade. Nós temos, de facto, um país que está a ser reconstruído, temos algumas dificuldades para resolver todos os problemas, mas estes problemas que eu menciono são problemas fáceis de resolver. É apenas uma questão de vontade, é uma questão de foco. Espero que no diagnóstico que Sua Excelência, o Presidente da República, pediu que se fizesse, haja coragem de apontarmos todas essas dificuldades que, de facto, criam obstáculos para a atração de turistas. Só assim, penso, e há vontade, por isso a Sua Excelência pediu que se fizesse esse diagnóstico, há vontade de se resolver esses problemas, mas há necessidade de se apontar o dedo aos problemas. Não temos medo de mencionar que temos esses problemas. Só assim é que poderemos resolver e criarmos condições para que os turistas venham ao nosso país e saiam do nosso país com uma mensagem positiva e satisfeito, passando a mensagem a outros para que venham e que voltem. Porque se nós não criarmos essas condições, obviamente criaremos problemas futuros. Com toda a vontade que a gente tenha, uma má imagem que um turista leve da nossa terra, será, portanto, difícil nós revertermos. Portanto, vamos trabalhar no sentido de criar as condições para o efeito. Temos que identificar esses problemas para que o Executivo, de facto, os resolva. Porque se nós não trazermos essa realidade, pensaremos que tudo está bem e nada se fará no sentido de melhorar. Engenheiro Pedro, não acha que as parcerias público-privadas podem ser solução neste período de dificuldade em mobilizar recursos financeiros para a construção dessas infraestruturas? Por que é que as parcerias público-privadas são pouco ou quase nada utilizadas, principalmente para a construção dessas infraestruturas que defende que sejam erguidas e construídas ou reabilitadas para promover o turismo? O ideal é isso, Joel, mas isso é um processo mais longo. Joel, quando tu tens capacidade financeira de resolver o teu problema, tens recursos, e é certo que os recursos nunca são suficientes e para isso é necessário definir prioridades. E para desenvolver o turismo é prioridade, prioridade, prioridade. É prioridade, 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 porque eu vou dar um exemplo. Se um operador do setor decide mobilizar um cruzeiro com 3.000 pessoas, segundo a Organização Mundial do Turismo, um órgão dependente das Nações Unidas, para por cada turista que visita Angola, deixa no mínimo $1.070. Se vierem 3.000 num cruzeiro, que é normal, esses quando saírem de Angola vão deixar $3 milhões. São as tais famosas divisas que todo mundo clama, que o Banco Central clama. E outra coisa, enquanto para desenvolver o projeto dos petróleos, como já disse da vez passada, a gente tem necessidade de investir bilhões para produzir bilhões, nós podemos gerar esses bilhões com investimentos mínimos na casa dos milhões, se calhar dezenas de milhões. E então o Estado tem que entrar, e é isso que eu digo. Um operador do setor que conhece muito bem vai levantar a questão da via de acesso, e quem vai ter que construir essa infraestrutura terá que ser o Estado. E então, quem tem o poder de, pelo menos, dizer, olha,
Isso, no ponto de vista técnico, se houver recursos financeiros, quero essa estrada em 6 meses, a única pessoa capaz de fazer isso é o Presidente da República. Alguém que depois está outro operador diz, olha, no meu polo turístico, os turistas que querem frequentar ou que frequentam o polo não se sentem bem e deixaram de aparecer porque quando lá estão, no sistema de comunicação não funciona. O Presidente da República tem essa prerrogativa de dizer, olha, chamar o Ministro das Telecomunicações e dizer, olha, temos que resolver esse problema do sistema de comunicações, a internet e tudo isso, porque hoje isso é tão indispensável no mundo e está-se a tornar tão importante como até o oxigênio para os pulmões. Quando falamos em negócio, hoje sem internet, quase já ninguém trabalha, já ninguém faz negócio. E então, se as pessoas estão aí e tiverem esse serviço, naturalmente vão conseguir avançar. E quem tem o poder de facilmente pôr sentado o Ministro das Telecomunicações e ordenar que num prazo de tempo, é somente o Presidente da República. E quando eu digo isso, digo os aeroportos, as unidades sanitárias, digo todos os outros fatores que vão intervir no processo. E ainda há outro problema, a questão da higiene, ter as nossas cidades limpas. Porque o turismo é incompatível com lixeira, é incompatível com contentores a transbordar de lixo dentro de uma cidade, dentro de um ponto turístico. Então, para aí até, nós aconselhamos organizar o concurso da cidade mais limpa, da comuna mais limpa, do município mais limpo e criar incentivos para aqueles municípios, comunas e cidades e províncias que vencerem o concurso, com mais investimentos para melhorar a condição higiênica da localidade e por aí mobilizar, porque até o povo angolano é um povo voluntarioso, que quando se for convidado a participar em campanhas de limpeza para que a sua província seja mais limpa do país, que o seu município seja mais limpo do país, o angolano, pelas características que tem, vai se mobilizar e vai participar. Então, isso é a necessidade e capacidade de mobilização, começando pelos administradores e governadores. Isto é outra fase. Outra questão também é a formação do cidadão. Fazer entender o cidadão que quando um turista aporta o país, está a vir ajudar a resolver os nossos problemas e o dele também. Está a trazer divisas, está a trazer bem-estar, se essas mesmas divisas forem bem geridas. E então o cidadão vai ser partícipe no processo. E aí dizer, nunca assaltar um turista, quando vis um turista em dificuldade, dá o melhor de si, porque ele está a ser exatamente um bem para nós, um ativo para nós. Com essa educação, com campanhas de marketing, os órgãos de informação, são muitas vezes formos programas de artistas, essas moças, todas seminuas a dançar, na TPA ou na ZIMP, usarem esse espaço de forma mais útil, mobilizar, criarem spots que incentivem a população, o cidadão, a ser um partícipe em todo esse processo para que se atinja, então, o desenvolvimento almejado. E depois, a entidade que vier a controlar o turismo, que é o departamento ministerial ligado ao turismo, tem que definir metas. 2023, quantos turistas visitaram Angola? Vamos supor 500 mil turistas. Então, para 2024, temos que fechar com 2.500 ou 3.000 turistas. E a pergunta será feita, mas como é que vamos conseguir esse número? A resposta virá em catadupa. Por isso eu repito, antes de começarmos a falar turismo, gastar dinheiro em spots, convida-se a melhor e maior empresa de turismo no mundo para vir fazer o assessment, auditoria do estado em que se encontra o turismo no país, identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Pontos fortes a gente já sabe, a beleza e o encanto que o país tem. E outra coisa também, para fazermos estes milhões de dólares no turismo, ou bilhões, não precisamos gastar muito, não fazemos pressão sobre o Banco Central, nem a banca no mercado, olha, preciso importar isso, se não importar isso, não vai haver produção, como é o caso da agricultura. Se não importar fertilizantes, insumos, não se consegue. E se não houver chuva, seca, é desgraça, o turismo não. É mesmo só utilizar os encantos da natureza, os encantos que a natureza foi capaz de nos bafejar e que hoje não conseguimos capitalizar. Então, Joel, reitero uma vez mais, muitas vezes sou repetitivo, é preciso a criação de um gabinete de emergência para que não adiemos o desenvolvimento do país e que sejamos capazes de ir em socorro daquele cidadão que chega no final do dia com uma única refeição, ou quiçá sem condições condignas, como temos estado a ver, crianças irem
à procura de alimentos e chefes de família nos contentores. Temos que mudar isso. E o turismo é a solução para tudo isso. Mas temos que fazer bem. Não é só dizer turismo, vamos para ali. Temos de fazer de forma sustentada, de forma científica, para que os resultados sejam sustentáveis e imediatos. E com o impacto seja aquele desejável. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado por esta contribuição. Engenheiro Armindo Costa, vamos agora olhar para a campanha massiva que tem estado a ser feita para atrair turistas. Dizer que, efetivamente, já foi feita uma campanha que, pelo menos por via National Geographic, que mostrava as belezas e as potencialidades do Okavango zambeze. Também temos estado a acompanhar, com algum agrado, já há algum tempo, uma publicidade do país como um destino turístico interessante, pelo menos a nível da Euronews. Fez esse trabalho, foi-se ao Namibe, houve reportagens em Caladula, houve reportagens em vários pontos do país para tentar promover o turismo, mas parece ténue. Naturalmente que no Namibe, vamos dizer que é um mundo à parte, há pessoas que vêm da Namíbia e da África do Sul para naturalmente acampar na praia, no Namibe e também no deserto também do Namibe. Afinal, Armindo Costa, o que é que está a faltar? Porque marketing existe, não? Refiro-me aos 2 exemplos que mencionei que foram muito bem conseguidos. A Euronews a fazer campanha publicitária, foram à Praia do Soba, no Namibe, e a vários pontos, para mostrar que Angola é de facto um bom turismo. E os turistas o viram. Mas também houve a questão da promoção feita pelo próprio governo através da Euronews e houve também um National Geographic a falar do Okavango zambeze. Mas afinal, o que é que faltou? Porque é que depois desses 2 exemplos, os turistas, afinal, não vieram? O que se passou? Obrigado, Joel. É do conhecimento de todos nós que temos belezas naturais em Angola que atraem qualquer turista. Nós, angolanos, sabemos o quanto é lindo a nossa terra. Temos, para além dos aspectos geográficos, portanto, daquilo que a natureza nos oferece, temos uma população bastante acolhedora. Aliás, somos um povo generoso, não é? E os problemas que existem no sentido de se atrair turista nada tem a ver com os aspectos de pontos turísticos que temos. Portanto, e é sabido pelo mundo todo o quanto é lindo Angola. Nós sabemos que o turismo já existiu em Angola. O turista, antes de vir para um determinado país, faz uma pesquisa e, pesquisando o que existe em termos de pontos de atração de turista em Angola, está bem catalogado e fazer um Google e toda a informação sobre o nosso país irá, portanto, surgir. Portanto, quanto a esse aspecto, não considero como um aspecto fundamental, porque a informação passada pela Euronews sobre Angola não é suficiente, Joel. Há necessidade dos empresários turísticos terem relações com as grandes empresas de turismo a nível mundial, no sentido de se criarem pacotes turísticos para visitarem Angola. Mas para que se criem esses pacotes turísticos, portanto, há necessidade de termos infraestruturas em Angola capazes de suportar a vinda desses turistas. E nós sabemos que há uma certa dificuldade no sentido de termos essas condições, principais pontos turísticos de Angola. Há toda essa necessidade de nós nos organizarmos e criarmos essas condições. Outro aspecto importante é um aspecto que temos que educar a nossa população, porque sabe que o turista gosta de filmar, gosta de tirar fotografias, e Angola, considero uma questão de trauma de guerra. Nós viemos de uma situação de guerra que já passou praticamente 22 anos por aí, mas ainda temos esse trauma. As pessoas pensam que não se pode tirar fotografia, tudo é segredo, não se pode filmar. O turista quer tirar uma fotografia no embondeiro, aparece o indivíduo a dizer que não pode. Enfim, essa educação tem que ser feita no sentido de tirarmos esse instinto de guerra que nós tínhamos, que tudo é segredo, que todo mundo é inimigo, que todo mundo vem espiar, etc, etc, etc. O turista vem tirar fotografias, vem fazer imagens
para levar, para a recordação, enfim. Eu penso que temos um trabalho árduo a fazer de educação, fundamentalmente, porque muitas das questões que nós vemos são questões simples, eu repito, simples de se resolver. É simples termos parques de campismo. Nem todo turista vem para ficar no hotel. Há uns que querem ficar acampados nos pontos turísticos, tem que haver sítio para caravanas, enfim. Há um trabalho que temos que fazer, porque o turismo é uma indústria. Temos que semear para colher. Caso contrário, será difícil. Temos que fazer um trabalho, e esse trabalho acredito que será feito, mas não teremos turista enquanto esse trabalho não for realizado, porque o turista vai ficar, verificar se de facto aquilo que ele vê nas imagens, que vê nas revistas, etc, etc, é o que é. Quando chegar aqui tem que ser real. Ele tem que ver os hotéis a funcionar, os restaurantes com culinária nacional, tem que ver a nossa cultura, ouvir a nossa música, a dança. Olha que lá fora sabe-se que o kizomba é uma dança angolana. O turista, quando chegar aqui, quer saber onde é que pode ir dançar kizomba, etc, etc. Temos que criar essas condições. Caso contrário, fica difícil, Joel, fica difícil. Muito obrigado. Vamos agora ouvir a sua opinião sobre um tema que muita gente quer ouvir a sua opinião, que é, afinal, fugindo um pouco do tema, quais são, na sua opinião, os 3 principais desafios do setor petrolífero em 2024. E já agora, olhando para o preço, acredita que vai se manter na casa dos 80, tal como diz José Oliveira, ou é um preço tão alto que roçou os 90, mas muito à custa das guerras e que, na sua perspectiva, poderá vir a baixar? Qual é a sua opinião? Obrigado, Joel. De facto, vamos começar pela última, em relação ao preço do barril. Eu acredito que o preço do barril do petróleo vai se manter na casa dos 90 e penso que irá subir um pouco mais. Isso não é por culpa das guerras. Não vamos agora associar sempre o aumento do preço do barril a questões de guerras. É uma questão de mercado, Joel, é uma questão de mercado. A maior procura, o preço sobe. A menor oferta, o preço sobe. E como nós sabemos, isso acontece não só no petróleo, mas acontece em tudo. Penso que o preço do barril irá se manter. Em relação aos 3 grandes desafios da indústria petrolífera em Angola, primeiro é aumentarmos a produção. Esse é um dos desafios que a nossa indústria tem, no sentido de aumentar a produção. Se não aumentarmos a produção, não adianta nada termos o preço do barril tão alto. Preço alto, produção alta, e aí temos benefícios que poderemos, portanto, usar a diversificação da nossa economia. Outro grande desafio para 2024, Joel, continua a ser o aumento do conteúdo local nas operações petrolíferas de Angola. Portanto, este é um desafio que continua. Estamos todos a lutar no sentido de que as empresas angolanas tenham uma maior fatia dos bens e serviços prestados à indústria. Esse é um desafio que, acredito, andamos todos empenhados em resolver e espero que em 2024 tenhamos boas novas. O terceiro objetivo para 2024, Joel, é termos refinarias a serem inauguradas. Como sabe, temos a refinaria em Cabinda, espero que esteja em conclusão. E as outras refinarias já anunciadas, gostaríamos de ver, portanto, em 2024, algo palpável. Gostaria de ver a refinaria do Lubito a sair do projeto, a refinaria do Soio, já anunciada. Portanto, são desafios que todos esperamos ver materializados. São os grandes desafios da indústria que eu considero para 2024. Obviamente, a refinaria do Lubito não estarão prontas em 2024, nem tão pouco em 2025, mas queremos ver
passos concretos no sentido de que se está a trabalhar para que as mesmas, no futuro próximo, possam, portanto, contribuir para o crescimento da Angola. Engenheiro Armindo Costa, muito obrigado por esses seus subsídios e estamos muito gratos pela sua sempre disponível, sempre aprazível companhia e disponibilidade para participar do nosso programa. Votos de continuação de excelente quarta-feira e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Eu é que agradeço, Joel, muito obrigado e muito obrigado, ouvintes do programa AmCham Angola. Engenheiro Pedro Godinho, mais uma análise e abordagem sobre o tema do turismo. Como eu diria, este tema do turismo não se esgota e vamos trazer cada vez mais opiniões e voltar a ouvir a sua opinião e continuamos a acompanhar. Desde já vamos agradecer a sua presença e naturalmente para hoje, em dupla com o engenheiro Armindo Costa, abordar este tema importantíssimo sobre o turismo. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado pela sua disponibilidade e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Ok, Joel, muito obrigado nós pela oportunidade que nos foi concedida. Também podes crer que esse é, para mim, um tema muito apaixonante e que desperta uma certa esperança em relação ao desenvolvimento sustentável do país. Estamos à espera que as estratégias que possam ser usadas para o desenvolvimento desse setor sejam aquelas que serão sustentadas por princípios científicos e tecnologicamente avançados. Vamos aguardar. Muito obrigado, Joel. Obrigado, engenheiro, e votos de uma excelente quarta-feira. Começar por dizer que é com agrado que a Câmara de Comércio Americana em Angola tomou conhecimento da publicação do despacho presidencial número 77/24, que autoriza o Ministro da Energia e Águas com a faculdade de subdelegar e assinar o protocolo de cooperação para a promoção de políticas de transição energética com a Câmara de Comércio Americana em Angola. Este é um passo muito importante que vai fazer de Angola um Energy Hub da África Austral e isto vai trazer grandes benefícios para o país e para a economia de uma maneira geral. Para a AmCham é mais uma conquista porque tem estado a advogar que Angola pode e deve se tornar num hub de energia a nível da região e isso aconteceu agora com este decreto publicado pelo Presidente da República, que autoriza a assinatura do protocolo de cooperação com a promoção de políticas de transição energética com a Câmara de Comércio Americana em Angola. Foi fruto de muito estudo, de muito trabalho da Câmara Americana em Angola e bem haja este trabalho. Também aproveitar para anunciar que o Presidente da República, de acordo com as organizações ligadas ao evento, o Presidente João Lourenço vai participar nos Estados Unidos da US Africa Business Summit 2024, que vai decorrer em Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América, de 6 a 9 de maio. Está confirmada, segundo o dito, a presença do chefe de Estado angolano, João Lourenço, nos Estados Unidos para um evento que está ligado a Luanda and Houston, a Sister Cities. Vamos acompanhar todas essas novidades e trazer todas as notícias referentes a estes dois acontecimentos. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir, ou em inglês, our friendship is on the rise. Falou Tulinabo Mushinji, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola
creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Assim, caro ouvinte, obrigado por estar sintonizados nos 95.5 FM, o Antena Comercial. Hoje estivemos a falar sobre turismo com o engenheiro Armindo Costa e com o engenheiro Pedro Godinho. 2 opiniões sobre o quão importante é este setor e, claro, ficam aqui as notas mais importantes. É assim, um abraço. A João Costa e Antônio Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.